Olá, estudantes do 8º ano! Neste vídeo vamos falar sobre o movimento abolicionista, a abolição e as leis do ventre livre, lei dos sexagenários e como elas eram aplicadas na realidade. Eu sou a professora Bárbara Furquim e vou acompanhar vocês nesse vídeo. Vamos olhar isso mais de perto? Bom, as leis abolicionistas são a legislação que promovia a emancipação dos escravos de uma maneira gradual. Bom, gente, ao longo de mais de 300 anos, o Brasil ele viveu o processo de escravidão. E quando nós chegamos na segunda metade do século XIX, vão crescer vários movimentos abolicionistas tentando abolir, acabar com a escravidão aqui no Brasil. O governo do Dom Pedro e a elite imperial, os donos de terras, os donos de escravos, os homens, as pessoas ricas no Brasil, elas defendiam uma abolição lenta e gradual. Isso quer dizer que eles não desejavam que a escravidão ela ocorresse imediatamente, mas que aos poucos, através de algumas leis, elas viessem a ocorrer. Nós vamos ver que isso então vai acontecer a partir da segunda metade do século XIX, porque nós vamos ver tanto de uma pressão externa da Inglaterra com o fim do tráfico no Atlântico, como com a lei Eusébio de Queiroz em 1850, que vai proibir o tráfico escravo, e nós vamos ver que outras leis vão vir surgindo para chegarmos à abolição da escravidão. Bom, chegamos inclusive na lei do ventre livre, que vai acontecer no dia 28 de setembro de 1871, onde ela declarava que os filhos de mãe escrava, nascidos a partir dessa data, eles seriam considerados livres, mas até os 8 anos de idade, a criança ela estaria sob a tutela do senhor de escravos. Mais ainda, eles às vezes manteriam-se até os 21 anos de idade sobre a tutela desse senhor de escravos. Aqui a gente tem uma imagem da primeira página da lei do ventre livre. Bom, essa lei ela era um tanto que ela não se aplicava numa prática muito boa para os escravizados. Por quê? Ela dava um direito de escolha ao dono dos escravos, que ou ele recebia uma quantidade de indenização, ou ele, para entregar a liberdade dessa criança, ou então ele mantinha essa criança ao longo da sua idade, até a vida adulta dos 21 anos de idade, trabalhando com ele. A imensa maioria dos proprietários acabava aderindo aos serviços até os 21 anos de idade dessa criança. E a gente viu que essa lei ela reconhecia o direito do escravo de comprar a sua liberdade. E é a partir desse momento que muitos escravizados começam a trabalhar para comprar a sua carta de alforria, a sua liberdade. Bom, o movimento abolicionista ele vai se intensificar, principalmente a partir da década de 1880, então vai crescer por todo o país esse movimento de tentativa de abolição da escravidão. E nós vamos ver que em 1885 vai surgir a Lei dos Sexagenários, que declarava livres os escravos de 60 anos de idade, mas com uma indenização que exigia que eles ainda trabalhassem durante mais 3 anos para indenizar o seu proprietário. Os abolicionistas ficaram totalmente insatisfeitos com essas leis e a lei dos sexagenários, e eles vão acabar tendo apoio de diversos setores da sociedade, maquinistas, gráficos, militares, intelectuais, para tentar aumentar esse movimento abolicionista. Na prática, tanto a lei do ventre livre quanto a dos sexagenários não fazia diferença na vida dos escravizados. E nós vamos ver que isso vai aumentar o movimento até chegarmos ao fim da escravidão. Nesse vídeo, nós falamos sobre o movimento abolicionista e a abolição, as leis do ventre livre, a lei dos sexagenários e como elas realmente aconteciam em sua realidade. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.